Então, a noção de hoje é sobre as lambda expressions. A agenda para hoje é sobre as lambda, o que é que são. Depois, vamos ver mais 3 conceitos que foram introduzidos com as lambda, os Functional Interfaces, Default Methods e Methods Reference. Pronto, estes 3 conceitos, principalmente, o primeiro está muito ligado às lambda e é a base das lambda. Depois vamos ver o seu scope e das suas variáveis e no fim um pequeno exemplo já como é que isto tudo é. Então, tens uma cena aqui. Ok, está bem. Então, veio com o Java 8, no fundo é um método anónimo, ou seja, é um objeto que pode ser passado a um outro método como comportamento. Por norma, passamos sempre valores e com as lambda podemos dar o comportamento a um método que o vai usar. Seja, do ponto de vista do C ou do C++, é um ponteiro para um método. Que também, pronto, isso aí é um objeto. Pronto, como conceito em Java, exceto primitivos, é um objeto. E que objeto é esse? É então uma Functional Interface, que é também um tema que foi metido com o Java 8. O Java 8, por defeito, vamos assim, já tem um package que é aquele, onde tem lá cerca de 30 ou mais objetos, interfaces, neste caso, que podem ser usadas com as lambda. Uma lambda, quando a gente declara, não lhe dizemos que objeto é, o que tipo de objeto é, o que interface é, se é A ou é a B, não, definimos-la, quando a usamos num contexto específico, e sim é que ela toma um tipo específico de um objeto. Logo, o seu tipo é só deduzido no seu contexto em que é usado. Então, o que é isto? Uma Functional Interface também veio com Java 8. Tem apenas um único método abstrato. E já vamos ver porquê, que é assim. E também são conhecidas como as SAM. Temos aqui agora um pequeno exemplo. Como viu ali, tem apenas um único método abstrato. Eu digo abstrato e já vão ver mais à frente porque o método abstrato pode ter apenas um e o que diz que ela emocional interface é ali aquela notação antes da sua declaração. Se, pronto, como está ali, se eu pôr ali um outro método com aquela notação em cima, dá erro, ou compilação. Então, vamos ver agora aqui uns exemplos. Isto são tudo exemplos que já vêm de base com o Java 8, estão todas, tanto estas e outras, bastantes. Então, naquele package que vimos há pouco, o Java Util Functions. Estes objetos aqui, se virmos o Java 8, há muitos novos métodos que as APIs do Java 8 têm e que têm como input ou como argumento objetos deste tipo. Basicamente, estes objetos aqui são lambdas, têm como input uma lambda. Um objeto que recebe um predicado, basicamente passamos lá uma lambda expression quando invocamos esse método. Pronto, estão ali alguns exemplos que pronto, o predicate e o
consumer são dos mais usados. Depois temos outros, como o binary, operator e o function. Mais à frente, no exemplo, o exemplo tem o function e o predicate. Pronto, vamos ver como é que isso é. Depois, continuando. Este novo conceito de Functional Interface foi aplicado a muitas APIs que o Java 6, 7 e que continua no Java 8, claro, tem. Alguns exemplos: Runnable, Comparator, Callable e Lista, Segue. Já antes do Java 8, a API mantém-se. Estes métodos aqui continuam a ter um único método abstrato, ou o run, ou o compare, ou o call, e estes objetos aqui ganharam aquela notaçãozinha de interface, do Functional Interface. O que quer dizer que, já vamos ver exemplos, eu posso dizer que um objeto runnable é igual a uma lambda. Default methods. Aqui é que começa agora a brincadeira a sério. Isto é um conceito novo aplicado às interfaces, que podem ter default methods. E não são métodos abstratos, são métodos concretos, que têm código lá, completamente já, numa interface. Isto é algo inovador no mundo do Java, que veio com o Java 8. A explicação que o Oracle deu, assim, foi que, pronto, uma vez que as nossas APIs têm que evoluir, e se vamos alterar as APIs, todo o código que foi feito já em Java 5, 6, 7 vai dar o erro. Não, calma lá, temos que fazer aqui um esquema. E então foi metido aqui o default methods para garantir que todo o código antigo continua a executar. Bem, um exemplo. Basicamente, temos um default method tem keyword defaultantes, como pode ver no exemplo. Ou seja, temos ali dois métodos numa interface. Ou seja, qualquer objeto que implementa o A tem que reimplementar ou implementar o método 3 e pode invocar diretamente o 1 e o 2, sem ter que o redefinir. E pode redefinir também, tem essas duas hipóteses. Muitas das APIs que são antes do Java 8, com o Java 8 tem agora esses default methods. O sort, replace e, de novo, a lista continua até que nunca mais acaba. Se virem ali os dois em cima recebem uma sum. Ou seja, recebem uma lambda como o seu input. Isso. Então, será que default methods é a nossa múltipla com a Java 8? Não. Ups, não. Ok, não. Pelo menos não com a nossa múltipla de estados. E porquê? Ver um exemplo. Este exemplo aqui, se tivermos isto, vai dar erro. Compilação. Porque a classe C recebe dois métodos com o mesmo nome, com a mesma sign, e não saberia que método invocar, caso
Sim. Entre? Sim, eu vou já. Sim. Isso já existe há muito tempo. Isso sem prova. Uma classe abstrata. Vamos ver se eu estou a pergunta corretamente. Estás a dizer que, em vez de isto tudo que temos aqui, temos isto numa classe abstrata. Sim. Sim, mas assim, ao implementar o A e o B. Os default methods não foram introduzidos não foram feitos para as lambda. Foram feitos para que as APIs evoluam e não para que não sejam estanques e que evoluam. Seja que tenham mais métodos ou mais comportamento. Se não fossem com este esquema, todo o código feito antes do Java 8 não ia dar bem, né? Exatamente. Chega. Sim. Estar a usar uma interface implica que tu consegues manter. A ideia aqui é a forma como o Java foi desenvolvido, as interfaces são prime. São prime no desenvolvimento orientado a objetos para ter a implementação separada de behavior. E o que aqui estás a dizer é que continuas a ter a implementação separada do behavior, da estrutura base daquilo, só que o que passaste a introduzir é que agora podes ter também behavior, mas que é considerado default. Este plugin com a interface faz parte da escritura e qualquer um que implemente, isto funciona lá. Algo que não seja genérico a esse ponto e que a estrutura não seja, ou seja, que ele quer depois, aí sim, estás a botar numa porta estranha. Outra, ou seja, não tendo ali o A e o B, para não dar erro, era o C redefinir o M1. E nesse caso já estava tudo ok. Então, e não haveria problema nenhum. Não. E podes sempre invocar. Não tem espaço. Não tem espaço. Agora, o que tu tens aqui é, vai dar erro, no entanto, se tu redefinires M1 e depois buscar o M1 de interface e ele vai dar erro. Não é super, mas é outra coisa. Internamente não consegues os dois buscar? Consigo. Não consegues se tiveres os 2 anos, porque ele aí consigo. Não vai saber escolher a mesma. Se redefinir o M1, está bem, mas eu posso invocar o M1 do A ou do B. Sim. Agora, se tu invocares genericamente... Não, sim. Aí ele já não sabe qual é o de cima. Mas sim, podes fazer o A.M1 e ele aí sabe. Não. A coisa não. Sim. E assim como se quisesse chamar o M1 do A ou do B, então também pode ser feito com A.super.M1, B.super.M1. Outro exemplo, este não ok. Este ok, digo. Temos a interface A com o M1, o B e o C que isto de A e o D que implementa o B e o C. Ou seja, o D recebe o M1 tanto pelo B como pelo C. Ou seja, potencialmente
teria erro ou não. Ele sabe que tanto pelo B como pelo C, mesmo venhamos do objeto A, daí está tudo ok. Método de referência. Também foi algo que veio com o Java 8 e com o Lambda, que pode ser usado com o Lambda. O que é que isto é? Basicamente é um handler para um método estático. Não vou dizer muito com exemplo, se calhar é melhor. Eu quando tenho um método que recebe uma sum, em vez de eu passar, ou seja, como sabem, a chama tem um único método abstrato. Quando tenho um método que tem como input uma sum, em vez de passar um objeto desse tipo, posso dar-lhe um método estático cuja a sua sign é igual ao do método abstrato que o final interface tem. Naquele exemplo, recebe um comparator, como sabem, é o compare to, que tem 2 ints, então eu posso passar logo ali um método estático que recebe 2 ints, que é o exemplo do método compare que o integer tem. E ele sabe que tem que aplicar 2 inteiros ali é que ele compare, a partir do sort. Então vamos então ver agora sim como é que uma demonstração é. Tem os seus argumentos do input e o seu corpo. Em cima ela avalia uma instrução só e avalia diretamente para o que ela está, expressão. No exemplo abaixo, com chavetas, ele não avalia o seu retorno diretamente, ele corre o seu corpo e no fim o seu retorno é usual, o retorno X ou o retorno só, e ele avalia isso como o retorno daquela lambda. Exemplos. Ou seja, basicamente é isto. Em cima recebe 2 inteiros e está a sua soma. O seu tipo não é obrigatório declará-lo. Ele no contexto em que a lambda é usada, ele sabe que tipos é que aqueles x vão ter que ter. Podem ser longos, inteiros, ou o que for. E como disse no início com o Runnable, podemos atribuí-los a objetos chama. Okay? É o caso do Runnable. Aquele exemplo não é útil, mas pode ser feito. Em baixo, dado S, ele retorna true ou false se o seu length maior que 3 ou não. Diz. Exatamente, sim. Ou seja, o Runnable tem o run, que é somente o abstrato, que não tem argumentos de input, daí não ter ali também argumentos. Se eu metesse ali um i, dava erro, logo, compilação, que o Runnable tem, não tem nenhum input. E sim, eu comento ali na frente é quase como se fosse o corpo do método abstrato que aquela SAM tem.
no caso de recursividade, temos sempre que assinala uma variável. Este é um exemplo básico, fatorial. Reparem, este apply é um método abstrato do unary operator. No scope, as lambda não têm um novo scope, ou seja, as variáveis, exceto para as variáveis que eu declaro, que apenas são vistas no seu corpo, e aplicam-se as regras de um método. Pronto, e o diz e o super podem ser usados. Quero um exemplo. Ali, classe, ok. Ali está tudo bem. Ali, quando eu tenho o meu foo e tenho o meu i vezes 2, ele sabe que é o i que declarei antes. Se quisesse usar o i em cima, era o this.i. Tal como tenho um método que tem um int é igual. É um baixo. É um ataque. Eu tenho ali já um int e declaro o i ali no foo. Dá erro, porque quando faço i vezes 2, ele não sabe que i é que eu estou a usar. Se é o int de cima ou é o argumento. E dá erro. Bem, quando eu, no corpo de uma lambda, posso usar variáveis de instância ou estáticas, sem tranquilamente. Com locais, há um método onde a lambda está, é que não é bem assim. Esta tem que ser final ou effectively final. Ou seja, final é algo que veio com o Java 8. No fundo, quer dizer que quando eu faço int igual a 2, já nunca mais posso pôr i igual a algo. Aí ele vai dar erro. Ou seja, neste exemplo aqui, tenho ali o meu foo, uso ali o meu i, retorno i, ele sabe que é ali aquele igual a 2. Se eu pôr ali e eu calo um antes, dá erro, por comparação. A razão para isto tem a ver com basicamente, multithreading, em que Oracle afirma que este ia potenciar bastantes bugs se pudéssemos usar variáveis locais em lambdas. Isto em multithreading. Aquele exemplo, ele imprime 2. Mais um exemplo para ver como é que ele usa as variáveis locais. Eu no M2 estou a executar uma lambda que refere um i, que é uma variável local de um outro método. Isto é possível. Ele vai imprimir 2. Queria adicionar aqui que o cálculo do i é feito em runtime. Ou seja, no caso do int não vai dar para ver porque é sempre 2. Se em vez do i fosse um array list, por exemplo, e ali a array list está igual a new, e
declarava a minha lambda em que retornava, por exemplo, o elemento 0 desse array. Quando eu declaro a sua lambda, ele não vai ver qual é o elemento 0. Apenas em runtime, quando faço apply, é que ele vê que elemento tem lá e o retorna. Ou seja, entre a declaração daquela lambda e eu executá-la, eu posso alterar o meu array, e quando a lambda corre é que vê o que o array tem e retorna o 0, por exemplo. Então, vamos jogar aqui um exemplo simples com a aplicação destes conceitos todos. Antes do wait, tinha aqui um ciclo for em que imprimia a minha lista. Como é que agora com os lambda isto vai ser otimizado? Tenho o for-each, que é um default method do collection, que a lista implementa. Então, passa for-each e uma lambda, em que imprime o meu i. Com o método de referência, posso apenas por isto. E vai imprimir-me a mesma tudo. Então, agora para terminar, um exemplo. Como é que é este aqui? Bem, imaginamos este exemplo aqui em que soma todos os números. Então, ali um ciclo for em que acumula e retorna. Imagina que amanhã, então, eu quero agora somar só os meus números pares só. Epá, tenho que estar ali a redefinir outro método. If número variável igual ao 0, então, epá, e amanhã que eu quero somar não sei o quê. E isto, pronto, estava aqui sempre para definir métodos. Então, por que não redefinir o meu SAML com um predicado que recebe uma lambda e vê se essa lambda passa o teste e então soma. A partir daqui, um bloco com a lambda que quero. Ou somo todos, ou só os números pares, com a condição que eu quero. Mas eu lhe digo, não quero agora, quero imprimir não os números, mas um map, ou quero antes aplicar algo ao meu número. E isso é que eu quero ver. Então, meto outra sum ali, que é o function, que está naquele package que vimos há pouco, em que eu faço a mesma o meu teste, mas não somo um número, somo um número que é retornado para algo que aplico ao meu número. Para partir daí posso então fazer isto. Ou seja, somo todos os números, somo todos os números pares, sim, ou maior que 0, mas somo o seu dobro. E a partir daqui, eu mundo à espera. Já agora, quanto é que isto dá?